Hoje falaremos sobre a experiência de quase morte de duas pessoas. O primeiro relato é sobre uma norte-americana chamada Johnny Thompson, e o segundo relato é sobre um homem americano chamado Vincent Todd Thoman. Johnny Thompson teve uma experiência de quase morte em 22 de agosto de 2008. Ela tinha acabado de acordar cedo e sentiu uma dor insuportável, estava ardendo de febre e não conseguia se mexer, mas conseguiu pegar o telefone e ligar para um familiar para lhe levar para a emergência do hospital. Fez a tomografia computadorizada e esperava o resultado, estava se sentindo frágil e debilitada. Sua cabeça tinha tanta pressão que sentia suas veias pulsando com força, sentiu como se seu cérebro fosse explodir. Tinha uma sensação de morte próxima, pois seu organismo estava entrando em colapso. Então, enquanto esperava deitada na maca, começou a ter uma grande convulsão. Então ela se sentiu saindo de seu corpo, a dor sumiu completamente e percebeu que estava no teto olhando para seu corpo. Sua estrutura física parou de tremer convulsivamente. Tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. E um médico veio correndo para tentar fazer a reanimação. Ela sentiu as emoções do médico, e ele estava assustado e preocupado em salvar ela. Johnny olhava friamente como um observador indiferente, sem apego ao seu corpo ou à sua vida, tentava entender o que estava acontecendo. Apenas observava e notava o movimento lá embaixo. Neste momento, ela viu pequenas bolas de energia branca e então, Johnny começou a acelerar muito rápido e entrou em um túnel, que era muito escuro. Se sentiu como se estivesse em uma montanha russa porque era algo rápido e não se sabia o que ia acontecer. Foi surpreendente e emocionante, se perguntou para onde estava sendo levada e o passeio no túnel foi muito breve. Então, saiu dessa passagem para penetrar em uma luz branca brilhante. Se viu dentro dessa luminosidade e demorou alguns instantes para se adaptar. Então, sentiu uma quantidade enorme de amor, se sentiu fortemente acolhida. Uma paz intensa. Era valorizada incondicionalmente sem precisar merecer isso. Foi aceita sem restrições, porque na nossa vida no mundo, as pessoas são tão indiferentes, e ali era puro amor. Ela diz que sentiu esse amor tremendo direcionado para ela, pois quando estava sem o seu corpo, não tinha ego. Foi despojada de sua estrutura física, das suas limitações egoísticas, tinha entrado em uma dimensão além da matéria. Tudo era grandioso, seu ser se expandiu e se misturou naquela luz, que irradiava amorosidade profunda e poderosa. Quando ela se fundiu no amor, percebeu que aquele poder era ela também. É apenas quando estamos em nosso corpo e no planeta Terra, que nos sentimos separados desse poder espiritual. A separação é apenas uma ilusão. Percebeu que sempre foi essa bondade universal, e que é unificado com esse poder mesmo estando no corpo, e perdendo essa percepção. E nunca esteve sozinha, mesmo se sentindo solitária em muitos momentos de sua vida. Ela diz que embora tenha sentido muita dor durante várias horas, antes de ter sua experiência de quase morte, esqueceu todo o sofrimento, quando saiu de seu corpo e foi para a luz. Por mais que tivesse sofrido na vida, se sentia totalmente recompensada pela luz e tinha esquecido de qualquer sofrimento em sua existência na Terra. Isso ficou em segundo plano para ela. Não queria voltar para sua vida material. Ela viu uma voz firme, mas amorosa e gentil dizer que ela devia voltar. Johnny não queria ir embora, mas sabia que não podia permanecer sem a permissão da luz. Viu um ponto preto ao longe, que foi aumentando de tamanho, tentou ficar e se sentiu empurrada de volta para o túnel, muito rapidamente para trás, através dessa passagem. Então se sentiu penetrando a estrutura física de seu corpo pelo topo de sua cabeça, e foi totalmente incorporada novamente. O médico gritou de felicidade quando ela retornou. Johnny se sentiu de volta a esse mundo restrito de paredes, e ter que andar, e ter um organismo e o contraste de não estar naquela luz branca ilimitada. A dor voltou com intensidade e ela foi sedada para dormir, e não perceber o mal-estar orgânico. Descobriu que tinha uma pedra nos rins e que tinha ficado presa no ureter, então, todas as toxinas que são filtradas de seu corpo, estavam retornando para a corrente sanguínea, e estava perigosamente intoxicada e infectada. Seus órgãos internos foram infectados e debilitados sistematicamente, e Johnny tinha entrado em choque séptico. Foi então operada. O que ela aprendeu é que tudo está bem, independente das dificuldades que vivemos em nossa vida.
Quando ocorre a transição e não existe o ego, se percebe que a vida material é algo banal. E vendo mais profundamente, estando fora da superfície da matéria, se percebe que tudo é amor. Johnny diz que tudo tem seu tempo. Nosso tempo aqui parece ser difícil, mas a recompensa é ilimitada após a transição. Quando estamos em nosso corpo, nos sentimos separados daquela paz e amor infinitos. Nos sentimos vulneráveis e incompletos. Mas a vida é curta, e retornaremos ao amor infinito. Sempre se retorna àquilo que você realmente é de forma genuína. Abundância, alegria, paz infinitas é o que nos espera. A Terra é um local de desenvolvimento do espírito, e muitas vezes o aprendizado ocorre com muitos desafios. Essa foi a experiência de uma mulher norte-americana chamada Johnny. Vamos agora ao segundo relato, que é sobre um homem norte-americano chamado Vincent Todd Thoman. Vincent Todd Thoman teve uma experiência de quase morte em 2003, quando estava com um amigo, e verificaram que havia um produto bem potente sendo vendido na internet. Era algo que podia prejudicar a saúde, mas eles eram jovens e destemidos e foram a um restaurante para receber o produto por pronta entrega. E ambos consumiram ali mesmo no local. Depois de 30 minutos, seu amigo começou a vomitar e caiu. Então, o gerente ligou para chamar a ambulância. No dia seguinte, seu amigo recebeu alta hospitalar, mas Vincent não teve a mesma sorte. Após ingerir o produto, ele foi ao banheiro para sentir as sensações. Se trancou no banheiro, ficou muito tonto e caiu no chão, vomitou bastante e aspirou o vômito, começando a sufocar. Ficou inconsciente e começou a perceber que estava em um lugar estranho. Era totalmente escuro e parecia um túnel com paredes giratórias. Parecia ser feito de energia escura. Era um sentimento bom e se sentia indiferente a qualquer cautela. E também tinha uma sensação elétrica ou energética, como se tudo fosse pura energia. Neste momento começou a ver um filme passando diante de si, parecendo uma peça de teatro, onde observava tudo à distância. Ao mesmo tempo que Vincent via as cenas de sua vida, também podia ver seu corpo caído no chão do banheiro, e parecia totalmente sem vida. Não achou parecido com ele e não se reconheceu. Era como se todas as lembranças de sua vida corpórea tinham perdido o significado de importância. Ele também captava todos os sentimentos e pensamentos de todas as pessoas naquele restaurante, como se sua consciência tivesse se expandido sobre tudo. Captou o nervosismo do gerente em tentar salvar seu amigo, e os pensamentos de todos que ajudavam a prestar socorro. Enquanto isso, um cliente tentava usar o banheiro, mas a porta estava trancada. Ele perguntava se estava tudo bem, pois via que o corpo de Vincent estava no chão, e foi chamar o gerente para tentar abrir a porta e socorrer o moribundo. O gerente ligou para chamar outra ambulância, e o médico falou ao gerente que Vincent estava morto. Então iniciaram a tentativa de ressuscitação, mas não estavam conseguindo reativar o coração e a circulação sanguínea. O médico então decidiu colocar o corpo em um saco para conduzir a carcaça ao Instituto de Necropsia para ser examinado por um médico legista. Vincent via o seu organismo o tempo todo, mesmo estando em outra dimensão, e observava tudo o que estava acontecendo. Em nenhum momento ele pensou que aquele corpo era seu corpo. No meio da escuridão, ele percebe uma presença atrás dele e, ao olhar, vê um homem de túnica longa e branca. Ele tinha uma barba e cabelos brancos e longos. Seu rosto brilhava muito e ele exalava um poderoso amor. O ser de luz perguntou se ele desejava retornar à sua vida física. Vincent sentia que estava em uma frequência ou compreensão mais alta. Se sentia sendo sua verdadeira essência e não um falso corpo. Nesta situação percebeu como seres físicos se preocupam, e têm medo da opinião e críticas dos outros. Bastou se sentir em uma frequência superior para que absolutamente nada pudesse tirar sua paz ou confiança. Então, Vincent diz que decidiu retornar ao seu corpo, pois estando naquela compreensão superior, percebeu que era o melhor para ele. Teria de continuar se aprimorando através da sua existência terrena. Ele vê seu corpo dentro da ambulância, e ao mesmo tempo vê a ambulância na estrada se dirigindo para a área de necrópsia. Neste momento, ele vê um brilho intenso se formando ao lado do médico, que está na ambulância ao lado de seu corpo morto. É um médico recém-formado em sua primeira semana de emprego, então essa luz penetrou no corpo de Vincent.
Então, Vincent vê uma luz por trás de seu corpo espiritual, no meio da escuridão. Ela dispara igual a um raio e fica ao redor do médico, que imediatamente começa a fazer a massagem cardíaca, e Vincent retorna à vida. O médico grita para a equipe de médicos veteranos que estão na frente da ambulância, e diz que algo inacreditável aconteceu. A equipe que dirigia perguntou se era uma brincadeira. Os médicos veteranos foram ajudar, e todos os médicos iniciaram o procedimento de manutenção da vida de Vincent. Tinham que agir para aumentar a pressão sanguínea e garantir a manutenção e estabilidade da vida. O médico aplicou uma injeção na corrente sanguínea dele, então Vincent sentiu seu corpo e algo semelhante a uma descarga elétrica. Estava novamente em seu estado físico. O motorista retornou e conduziu ele para o hospital. Entraram no hospital com o corpo dele em uma maca sofrendo fortes convulsões, e se sentiu dentro de seu corpo. Vincent percebeu que tudo aquilo que ele assistia do mundo espiritual, na verdade estava acontecendo com o corpo dele no planeta Terra. E ele passou 3 dias em coma induzido e então, após 10 dias voltou para casa. Esta foi a experiência de Vincent. Se gostou do vídeo e quiser se inscrever, eu agradeço. Se quiser dar um gostei e fazer um comentário, seria muito gentil. Obrigado.